Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente, mas vamos ter que interromper a nossa conversa nesse momento que está previsto. Já estava previsto o discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU. O pronunciamento acontece então, ou vai acontecer neste momento. Vamos acompanhar junto com a Rede CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. 10h40, eu sou Bianca Santos, estou com o Leandro Rezende. A gente acompanha agora o discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Civil para pensar a ação climática sob o prisma da justiça, da equidade e da solidariedade. Durante a cúpula, os governantes aprovaram um pacto para o futuro, que estabelece os... 10h40. Se tivemos uma falha, a gente pede desculpas a você. Esse discurso vai começar em instantes na Assembleia Geral da ONU em Nova York. O presidente Lula vai falar e a gente vai acompanhar aqui com você na Rede CBN com a repercussão da nossa reportagem e também de comentaristas. Continue conosco, voltamos à programação local e a gente volta aqui a qualquer momento. Nunca é pontual, né? Exato, sempre tem o atraso. Daqui a pouquinho a gente vai se juntar à Rede CBN na hora que realmente o presidente Lula for fazer essa abertura na Assembleia Geral da ONU, pronunciamento então que vai acontecer a qualquer momento. Bruno Silva, presidente, que já fez críticas à organização, não cumprindo o seu papel de governança na opinião dele, né? Não teria força para fazer decisões. Como é que você analisa essa postura do presidente, que foi até barrado, né, num evento lá em Nova York, porque teve a presença do Biden e aí teve uma alteração no esquema de segurança. A Lula se irritou e aí abandonou o local com toda a equipe. Pois é, muito bom dia, Sandra, Felipe, né? A gente fica na guarda, na expectativa do momento que vai começar o discurso aí que tradicionalmente o Brasil faz na abertura, né, da Assembleia Geral da ONU, para a gente poder entender um pouco do conteúdo político que virá disso tudo, mas você chamou atenção para algo importante, né? O discurso do último final de semana, Lula foi muito crítico, né, em relação a algumas das instituições ali no âmbito da ONU, alegando que elas não teriam a capacidade de poder dar respostas aos problemas, que são problemas principalmente globais a serem enfrentados, né? O grande drama é que, na realidade, Sandra, talvez o contexto agora atual do Brasil atue menos em favor da sua fala do que qualquer outra coisa. Até porque a gente vem enfrentando aí nos últimos dias, principalmente ambientalmente falando, a questão das queimadas, uma seca severa. Óbvio que não é responsabilidade de um ou outro governo somente, mas é também responsabilidade de uma determinada lógica de desenvolvimento. E o que o Lula estava chamando a atenção é o fato de que muitos desses acordos acabam sendo celebrados, os debates são realizados, mas pouco tem sido implementado em si. E essa saia justa, esse mal-estar que você fazia referência que acabou ocorrendo ontem, ficou muito mais em função de uma dimensão de desorganização aparente daqueles que tinham sido responsáveis ali pela reunião do que qualquer outra coisa. E aí é óbvio, né? Você não vai ficar esperando para ver o que vai acontecer. Se as pessoas não estão ali na hora e no local combinado, vida que segue, né? É isso. Bruno, vamos trazer assuntos também aqui do nosso local. A gente comentou ontem que teria a sessão da Câmara dos Vereadores, existia a expectativa aí para aquelas pautas que foram recolocadas para esta segunda-feira, né, diante da ausência dos vereadores na última sessão da semana passada, acabaram entrando e sendo discutidas e aprovadas. Em primeira votação, pelo menos, o projeto de lei que garante atendimento prioritário a pessoas com deficiências e a proposta de sinalização permanece. Também sobre os containers de lixo no espaço público. Sim, sim. Na verdade, uma sessão relativamente tranquila também, se a gente observar, né? A maior parte todos os itens, na realidade, aprovados aí, sem muitas dificuldades como um todo, dentro daquela lógica que a gente vem dizendo aqui que está acontecendo nesse momento, né, Sandra? O pessoal está tocando mais de lado a bola, né, no jogo e esperando apenas o jogo real, que vai ser justamente aquele relacionado
as eleições como um todo. Então, de modo geral, uma pauta fria, né, tranquila, a gente havia trazido isso aqui já no Café com Política ontem, e o que a gente acabou acompanhando aí na sessão da Câmara de Vereadores de Campinas foi basicamente uma aprovação. São projetos ali de impactos pontuais, vamos dizer assim, né, mas são projetos que dão relativa visibilidade e estão dentro daquela perspectiva de uma pauta positiva, né, mais do que propositiva, de uma pauta positiva por parte da Câmara. Assuntos pouco polêmicos, que não geram muito dissenso e que de algum modo chamam a atenção aí das pessoas, dado o seu teor, né, o seu conteúdo, como essa questão que você falou dos cestos de lixo, né, como um todo, os containers, né. Agora, para a sessão de amanhã, já entrou na pauta um projeto que deve endurecer a proibição, comercialização de cobre, alumínio e outros produtos semelhantes que não tenham, claro, a comprovação de origem. E esse é um tema importante, e esse é um tema que, na verdade, há consenso também comumente no Legislativo. Outras câmaras municipais, nos últimos tempos, vêm aprovando medidas sobre isso. Eu até acompanhei no caso de algumas cidades. Tema muitas das vezes público, né, relacionado a uma dimensão não só de segurança da origem dos materiais, acima de tudo, mas porque acaba funcionando em alguns dos lugares de modo clandestino, recepcionando produtos que são produtos subtraídos, né, de furtos, de roubos, literalmente dessas fiações de cobre, que traz prejuízos às empresas de internet, prejuízos às empresas de telefonia, enfim, todo mundo que utiliza desse minério de modo abundante, né, aí nas suas conexões como um todo. Então, o projeto, ele de alguma forma endurece, porque aí você tem que mostrar a documentação acerca da origem, né? Então, se você está com tudo isso ok, né, mostra ali as documentações, os formulários de entrada da mercadoria, tem uma fiscalização em cima disso, você tenta frear um consumo que é um consumo ilegal, que justamente vem por essa subtração. E quantos problemas no cotidiano, no dia a dia, né, Sandra, Felipe, os nossos queridos ouvintes, a gente não ouve relacionado principalmente a roubo de cabos de cobre nas cidades, né? É isso. É bem isso. Bruno, quero trazer também um projeto de lei que está prevendo a cobrança de mensalidades em universidades públicas do estado de São Paulo, gerando, claro, divergências aí no entendimento, polêmicas e já, inclusive, até protesto de alguns alunos aqui na Unicamp. Você sabe que eu, por exemplo, agora estou aqui no âmbito da realização de um congresso também na Unesp, né, no interior do estado de São Paulo, aqui em Araraquara. Eu estava ainda há pouco comentando com alguns colegas justamente sobre isso, sobre o avanço, né, desse tipo de pauta. É uma pauta que ganha muito apoio em muitos setores, principalmente os segmentos mais bolsonaristas, né, da representação da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas tem uma força muito grande na condução do parlamento e é um assunto que às vezes ele entra da maneira errada no debate e na discussão. Por quê? Porque agora com as mudanças, principalmente associadas à lógica de tributação, com os novos impostos que chegaram, há muita dúvida e muita incerteza a respeito de como isso ficará, tanto do ponto de vista da arrecadação do Estado em si, né? Uma coisa é a lógica do ICMS, que hoje é o principal tributo, né, dentro do atual processo tributário que a gente tem. Outra coisa são os impostos que virão a partir da reforma tributária e, consequentemente, a sua implementação na prática, né? E isso pode trazer, inclusive, consequências, né? Sim. Bruno, nós vamos tratar desse assunto mais vezes aqui na nossa coluna. Agora sim, vamos ouvir o presidente